Olá, 2, 3, gravando. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. De acordo com o horário que você está assistindo essa nossa videoaula, enfim, compondo aí o conteúdo programático, reta final. Adentramos agora a 9ª semana, enfim, aí da pandemia do coronavírus, enfim, junto ao nosso EVA, o nosso portal aí, enfim, onde é possível ter essa sintonia, onde alimentamos as nossas aulas no EVA e o aluno tem acesso aí ao conteúdo programático, enfim, e a respectiva evolução do curso, enfim, dentro da construção do saber jurídico de cada um de vocês. Bom, meus queridos alunos, aí a notícia é boa em relação aí à questão de saúde. Meu pai aí, que eu havia adiantado com vocês, enfim, na 8ª semana ele havia tido uma piora, estava na UTI, ele melhorou, saiu da UTI, inclusive saiu do hospital essa semana, enfim, então maravilha, já está aí de volta para a casa dele, enfim, em isolamento, é claro, os próximos 15 dias ele não pode sequer receber visita, então ele está lá em isolamento, mas aí recuperou, deu tudo certo, é um vencedor aí do Covid, dessa pandemia, certo? Maravilha, dando então continuidade nessa nossa conjectura aí de aulas, enfim, a notícia do momento é esse puxar de feriados, enfim, feriados aí, 11 de junho do Corpus Christi, 9 de julho também aí, um feriado de cunho estadual, que aí está para ser votado aí na Câmara dos Deputados do Estado, enfim, de iniciativa do Dória, e também tiveram aí feriados em São Paulo que foram puxados, mas aí voltado, enfim, ao Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, especificamente a São Paulo. Legal? Então, na seara jurídica, enfim, de prazos processuais, todos estão normais, não tivemos no nosso estado de São Paulo declarado o lockdown, então, vida que segue na seara jurídica de prazos processuais. E as nossas aulas já têm indicativo das provas, como serão realizadas as provas. Já saíram, inclusive, as datas de prova que eu vou falar aqui com vocês. Então já temos as datas de prova, vocês alunos acompanhem aí as respectivas datas de prova de acordo com cada disciplina. Temos também a modalidade dessas provas que serão feitas via portal do EVA para todas as turmas aí da Unital, enfim, não só do curso de Direito, enfim, mas do curso de Direito já balizado o cronograma aí, tanto de datas de prova como na modalidade das provas a serem realizadas via portal EVA aí por meio das atividades que o aluno pode alimentar. Adiantando também que a atividade ao final já sai ali, pelo menos das questões objetivas, já sai a conjectura e a nota do aluno, então para facilitar aí você, meu querido aluno, para você ter acesso já à sua nota de forma direta, ao concluir a avaliação, irei promover aí para todas as turmas também, já falo aí lato sensu, as provas nesse cunho, nesse momento de pandemia, aí questões objetivas direcionadas a você, meu aluno, em relação à consulta, enfim, é certo que não existe a possibilidade de controle, enfim, mas as atividades terão aí um lapso temporal, um período a ser aí realizado, enfim, e as questões são modificadas de aluno para aluno, certo? Então as questões aí são embaralhadas pelo próprio sistema numa modalidade randômica. Legal? Bom, beleza? Então com isso passamos aí essa primeira tomada inicial, introdutória da aula de hoje. Lembrando que a 9ª semana compõe aqui da data do dia 17 de maio até 23 aí de maio, enfim, é essa nossa 9ª semana, as aulas de 17 de maio a 23 de maio. Legal? Então vamos avançar agora ao conteúdo programático. Bom, meus queridos alunos do 7º A, já temos a nossa prova definida, ficou para o dia 19
dos 6 às 7 horas e 30 minutos. Essa prova, então, é alimentado no portal EVA e o aluno deve acessar no horário da prova. Enfim, o portal EVA deve estar online, enfim, logo pela manhã, acessando, diferente dessa nossa dinâmica que você pode ter no bom dia, na boa tarde ou na boa noite, o acesso à aula. Lá tem que ser no bom dia, enfim. E aí você vai acessar a nossa atividade que vai estar aberta lá, que é a prova final de vocês, enfim, aí do 7º semestre, acerca do conteúdo programático, enfim. Então, dia 19/6, 7h30, é uma prova, vão ser todas questões, na verdade, objetivas. O aluno vai responder essa prova no portal. Ao final aí das respostas, ele já tem a respectiva nota, então você conclui, já sabe a sua nota, o seu galgar aí nas respectivas questões. Tem um prazo, então tem que logar. Se perder, aí vai ter que fazer segunda chamada. Em tempo de pandemia e quarentena vai ser bem complicado, então avisem os colegas para que todos estejam aí, enfim, online e realizem a respectiva tarefa, a respectiva prova, beleza? Legal? Bom, na última aula falávamos de direitos reais de gozo, certo? Falamos de superfície e esgotamos aí das servidões. Aí na aula de hoje vamos adentrar acerca do usufruto, do uso e da habitação. Então vamos começar aí do usufruto. Eu quero que você, meu aluno, já pegue o seu caderno, já escreva aí no cabeçalho, enfim, dos direitos reais de gozo e coloque aí como um subtítulo do usufruto. Professor, do usufruto, quero saber aí o que o legislador do Código Civil colocou, onde está isso, os dispositivos legais aí do usufruto, meus queridos, estão contidos do artigo 1390 a 1411 do Código Civil, acerca da disciplina aí do usufruto, né? Acerca dos direitos reais, então, de gozo sobre aí a propriedade. Bom, então falando do usufruto, já temos aí os dispositivos legais, que é o 1390 e seguintes do Código Civil. Então você pode colocar aí que o usufruto está no 1390 até o 1411, quando vai falar da extinção do usufruto. E temos a máxima do usufruto, que é a questão de usar, né? Usufruto, de usar e fruir, usar e utilizar, gozar ou fruir sobre o bem. É essa estrutura aí do usufrutuário, como o próprio nome já diz. E por sua vez tem o nuproprietário, que é aquele então que deixa de estar na posse direta, fica numa posse indireta, que na verdade ele tem o direito de reivindicar, buscar, dispor ou alienar. Então tem o nuproprietário e tem o usufrutuário. Nos termos do 1390, o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio interno ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Então, pode-se ter usufruto de bens móveis? Pode-se ter usufruto de bens imóveis? Pode. Professor, qual é o mais comum? O mais comum, e o exemplo trazido pela melhor doutrina, e é o que ocorre de forma mais abundante e costumeira, é quando dos termos da doação. Ou seja, é possível se fazer uma doação, em regra, doação de bem imóvel, mas aquele que realiza a doação, o doador, em prol de um donatário, ele resguarda os direitos de permanecer na posse daquele bem imóvel até, por exemplo, a data do seu falecimento, ou até, eventualmente, uma respectiva renúncia sua como usufrutuário. Ou seja, então, ele permanece usando e gozando, fruindo do bem, das suas utilidades, dos seus frutos. Legal? Beleza? Dando já a diretriz, por meio da doação, a um nuproprietário. Então é importante essa diferenciação acerca dessa vinculação também. E vamos ver agora quanto à relação aí de utilização do bem imóvel, acerca então do instituto do usufruto, que cabe ao usufrutuário e o que cabe ao nuproprietário. Bom, vamos ver algumas perguntas chaves aqui então. O nuproprietário pode locar o imóvel? Não pode, somente o usufrutuário, porque é ele que está aí à frente do atributo de gozar ou fruir.
Outra pergunta, o nuproprietário pode usar a coisa? Não, apenas o usufrutuário, é esse que vai poder usar a coisa, fruir da coisa. O usufrutuário, por sua vez, pode vender o bem? Não, somente o nuproprietário, que tem o atributo de dispor do bem, certo? O bem está marcado com esse ônus, já adianto a vocês, nos termos do 1391, deve ser levado ao cartório de registro de imóveis. Professor, então se no bem, o bem imóvel, aí, ele é destinado a ter um usufrutuário, deve constar na matrícula de registro do imóvel? Sim, deve constar no CRI do respectivo imóvel, até para ter essa vinculação do usufrutuário no seu poder de uso e gozo, tendo aí um ônus, um bloqueio dentro do bem. Então, não somente o nuproprietário aí que tem o poder de dispor do bem, o usufrutuário só de usar ou fruir aí, gozar, utilizar o bem, acerca da disposição de alienação, apenas o nuproprietário. Quem pode ingressar com ação reivindicatória da coisa em usufruto? Quem pode ingressar então com ação reivindicatória? Somente o nuproprietário, via de regra, pela estrutura já demonstrada, que é ele, que é o proprietário aí, então ele pode questionar, reivindicar aí a sua propriedade. Porém, tem julgados aí, enfim, que autorizaram, quando da entrada de ações reivindicatórias por usufrutuários, e aí foi autorizado e foram tidos como parte legítima. E por fim, quem pode ingressar com ação possessória relativa ao bem? Ambos, pois são possuidores. O usufrutuário é possuidor direto e o nuproprietário é o possuidor indireto. No 1392, salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa aí que lhe é acrescida. Gente, quais são os direitos aí do usufrutuário? Vem lá no 1394, o usufrutuário tem direito a posse, uso, administração e percepção dos frutos. 1395, quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Então, oriundo de um título de crédito, é possível aí ao usufrutuário cobrar as respectivas dívidas. Vimos aí, então, os direitos e deveres do usufrutuário. Nos termos do 1400, o usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará às suas custas os bens que receber, determinando o estado em que se acham e dará caução real se lhe exigir o dono. Então, o dono, no proprietário, pode exigir aí caução. De velar-se pela conservação e entregá-los findo do usufruto. Findado o usufruto, que a gente vai ver daqui a pouco as hipóteses de extinção do usufruto, é certo que o bem tem que estar na mesma diretriz. Então, é dever do usufrutuário zelar pelo bem no qual está, seja o bem móvel, seja o bem imóvel, para o final do usufruto esse bem estar íntegro e correto. 1403, incumbe ao usufrutuário as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que o recebeu, ou seja, cabe as despesas para manter os bens que estão na posse direta do usufrutuário, cabe ao usufrutuário, então, arcar com as despesas ordinárias para mantê-lo nos mesmos status a quo quando recebeu. As prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Então, está usufruindo a coisa, os tributos, impostos, enfim, sobre esse bem devem ser arcados pelo usufrutuário, que é quem está se beneficiando por estar na posse direta. No 1407, se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as contribuições do seguro. Então, aqueles que está na posse direta ao usufrutuário, recai o dever nos termos do 1417 acerca do pagamento desse seguro. Legal? Professor, e as hipóteses de extinção do usufruto? Estão contidas aí no 1410 e 1411 do Código Civil. Então, o legislador do Código Civil pontuou as causas de extinção do usufruto, atrelado à morte, atrelado aí à duração do período de usufruto, de utilização e gozo deste bem,
quando do termo da pessoa jurídica, e vamos acompanhar aqui então, nos termos do 1410, esses respectivos incisos que vão determinar, são incisos determinantes, indicativos aí de quando o usufruto sobre bem móvel ou sobre bem imóvel é findado, ou seja, quando acaba a vinculação do usufrutuário com o nu proprietário. Acompanhe comigo nos termos do 1410 o seguinte: o usufruto extingue-se, cancelando-se no registro do cartório de registro de imóveis, aí falando especificamente do usufruto sobre bens imóveis vinculados ao cartório de registro de imóveis do CRI. Pela renúncia ou morte do usufrutuário. Pode o usufrutuário renunciar o seu direito de usar e gozar? Pode, é os termos do inciso 1. Ou também pela morte desse usufrutuário, acaba extinguindo aí a vinculação com a morte. Pelo termo de sua duração, pelo termo significa findado, pelo fim de sua duração, pelo termo final da sua duração, extingue-se aí o usufruto. Pela extinção da pessoa jurídica, aquela pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído. Então, havia uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica recaía sobre ela a possibilidade, enfim, de agir como usufrutuário sobre o respectivo bem. Extinguiu-se a pessoa jurídica, ou seja, houve a morte da pessoa jurídica por meio da sua extinção, assim como se fosse uma pessoa física. Aí também encerra o usufruto. Pela cessação de motivo de que se origina, ou seja, havia um motivo pertinente no qual dava ensejo, dava causa a manutenção do usufrutuário com o nu proprietário sobre a utilização, uso e gozo de um respectivo bem. Cessado aí esse justo motivo, enfim, encerra-se também o usufruto. Pela destruição da coisa, guardadas as disposições lá do 1407, 1408, 1409 acerca da responsabilidade, mas é certo se a coisa se esvairece, some, deixa de ter aí a coisa, enfim, própria, destruída, não existe mais o usufruto, porque não existe mais a coisa pela qual o usufrutuário se beneficia. Não existe mais a coisa pela qual no proprietário tem aí a posse indireta e a propriedade do bem. Então, fim, também extinção do usufruto. Pela consolidação, ou seja, pela definição, pela indicação entre o usufrutuário e no proprietário, e a coisa se consolida de uma forma, pondo então fim e gerando a extinção do usufruto. Por culpa do usufrutuário, pietation, aqui está o jump of cat, o pulo do gato. Quando então o usufrutuário age com culpa, olha lá, culpa do usufrutuário quando aliena, deteriora ou deixar arruinar os bens. Lembram que cabia ao usufrutuário a questão de caráter obrigacional nos termos dos deveres do usufrutuário sobre o bem que está utilizando, usando e gozando do bem. Ou seja, o usufrutuário que deixa de se valer da manutenção própria desse bem gera aí a extinção do usufruto. E quando ele aliena, por que, professor, quando ele aliena? Porque existe plena vedação, o usufrutuário não pode alienar o bem, é apenas o nu proprietário que goza dessa faculdade de dispor o bem. O poder de dispor, de alienar, não está no usufrutuário, só de usar e fruir, gozar. Dispor, não. Então, não cabe ao usufrutuário aí a possibilidade de dispor do bem, gerando por sua culpa a extinção do usufruto, certo? Bom, o próximo título é acerca do uso. O uso são poucos artigos, é o 1412 e o 1413 do Código Civil. Professor, o que o uso vem a diferir do usufruto? Já adianto a vocês que o uso são poucos artigos, apenas 2. E naquilo que faltar para a compreensão do uso, deve recorrer-se de forma suplementar às disposições do usufruto, acerca do usufrutuário. No caso do uso, é uma questão limitada.
acerca então dos direitos reais de gozo, ou seja, a possibilidade de gozar, de estar ali dentro dos direitos reais, eventualmente aí de uma propriedade ou de uma coisa. Mas o uso ele é limitado. Limitado ao quê? Para pessoas que efetivamente necessitam. O uso, na verdade, ele se constitui de acordo com a possibilidade daquele que está usando perceber os frutos oriundos daquela coisa, daquele objeto no qual ele se beneficia. Mas essa possibilidade de se beneficiar, ela é limitada às suas próprias necessidades e à necessidade de sua família. Por isso a limitação de acordo com o caráter aí temporal, de temporariedade da constituição daquela respectiva família. Acompanhem comigo aqui o que diz o 1412 acerca da avaliação que é tido como família deste que se vale do uso. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quando o exigirem as necessidades suas e de sua família. Ou seja, só é usuário quando é para abarcar as suas necessidades e de sua família. E o que entende-se como família desse usuário? Avalia-se as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Então, esse é o parágrafo primeiro que disciplina acerca da avaliação do que é uma pessoa necessitada, um usuário, enfim, de acordo com os costumes ali, com a conjectura do local onde vive e da sua condição social. E atrelado à família, o que é a família desse usuário? Então, as necessidades da família do usuário compreendem a do seu cônjuge, filhos solteiros e da pessoa de seu serviço doméstico ali que compõe a sua estrutura dentro do seu domínio, certo? O usuário, então, limita-se a isso. São aplicáveis ainda ao uso no que não for, então, contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Beleza? Bom, avançando, tem acerca da habitação, que aí são 3 artigos, 1414 a 1416. Vem na mesma linha do usufruto, na mesma linha do uso, mas a habitação, ela recai acerca da possibilidade e da necessidade efetiva de habitação, de estar sobre o respectivo bem. Acompanhem comigo aqui. Quando o uso constituir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não a pode alugar. Ou seja, a restrição, então, ele não pode se valer e utilizar dos frutos dessa habitação. Ela é tão somente para ele próprio, para a sua habitação. Legal? Não pode se valer da habitação. Eu tenho habitação aqui, estou podendo usar, estou habitando. Não é igual ao usufruto que pode se valer aí de usar, gozar e fruir. Certo? Só não pode dispor. Aqui na habitação não, limitado também para gratuitamente usar casa alheia para fazer a sua morada. Casa alheia para fazer a sua morada. Não pode alugar, não pode emprestar, mas simplesmente ocupar com a sua respectiva família. Legal? Beleza? Bom, professor, e o 1415? O 1415 ele fala, se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, então pode conferir o direito de habitação a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel a outra. Então, certo, habitam ali, vivem dentro de uma respectiva estrutura de condomínio dentro aí da própria habitação e não haverá pagamento de aluguel entre si, certo? Ou a outras pessoas, mas não as pode inibir de exercerem, querendo o direito que também compete de habitá-la. Então, estou habitando, eu não posso inibir aí o direito de outra pessoa que venha a habitar a mesma propriedade, enfim, desde que esteja na seara da habitação. Então, se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, ou seja, foi conferido o direito de habitação a mais de uma pessoa. Show de bola? Qualquer delas que sozinha habite a casa, não terá de pagar aluguel a outra. Então, foi conferiu o direito de habitação a 2 pessoas, por exemplo, para uma mesma casa.
aquela que habita efetivamente, que lá está, deverá pagar aluguel em proveito da outra? Não, não deverá. Não deverá. Ou a outras pessoas. Mas não pode inibir de exercerem, querendo, o direito que também lhes compete de habitá-la. Mas pode aquele que está habitando repelir o outro que teve direito também de habitação? Fala, não, eu cheguei primeiro, já estou aqui, estou habitando, você não vai entrar. Não pode. Não pode a parte final do 1415. E aí tem que viver em coabitação. Show de bola? Beleza. 1416 são aplicáveis à habitação no que não for contrário à sua natureza, as disposições relacionadas ao usufruto. Beleza? Então, da habitação, que são apenas 3 artigos também, vale de forma suplementar aquilo aplicado ao usufruto do 1390 ao 1411 do Código Civil. Meus queridos alunos, com isso encerramos aí nessa nossa 9ª semana acerca dos direitos de gozo, complementando com usufruto, uso e habitação, que já havíamos iniciado aí os direitos de gozo de forma completa sobre a superfície e a servidão, que aí exigem aí mais tempo das nossas aulas, certo? Bom, para a próxima semana, nossa 10ª semana, já temos aí indicado, enfim, deixa eu até fazer aqui a respectiva anotação, a partir então da 10ª semana, vamos ter aí acerca dos direitos reais de garantia, aí dos direitos reais de garantia, vamos falar de penhor, hipoteca e anticrese, tá bom? É isso, meus queridos, então fechamos aí, não esqueçam aí aqueles alunos que estão com o trabalho pendente, não fizeram ainda da primeira semana e da segunda semana atividade, mandem no meu e-mail andré.asaugustinho@unital.br até o final dessa semana, até dia 22, né, que foi a data aí definida, então vamos fechar com isso aí direitinho. Então mandem um trabalho lá. E a nossa prova também, tudo tranquilo, tá calmo, a prova vai estar tranquilo. Você vai com sucesso aí, creio eu, acompanhando as aulas, estudando material, com sucesso galgar uma boa nota. Eventuais dúvidas, canto superior direito aqui. E aguardo vocês na próxima semana para falarmos de direitos reais de garantia. Grande abraço a todos vocês.